Vamos falar de 5 malefícios que o paciente pode ter se ele comer couve. Agora entende, ser humano, a gente vai falar de efeitos colaterais que o couve pode resultar, mas no consumo excessivo. Não é para você olhar para o couve e ficar com medo, porque ele tem uma quantidade de benefícios absurdos. Mas como tudo na vida, pessoal, nem muito nem pouco. Até remédio, se a dose for alta, também mata. Fica aí comigo, ser humano. Let's go! Sou o Dr. Márcio Fernandes, cirurgião geral e cirurgião de cabeça e pescoço. Esse canal é destinado ao mundo da medicina, curiosidade e o que tocar a gente fala. Como eu havia falado, pessoal, apesar dos múltiplos benefícios que couve tem, e é claro que a gente não pode deixar de comer couve, porque ele tem muitos benefícios e a gente vai conversar sobre isso em um outro vídeo, mas hoje a gente vai falar do consumo excessivo e os malefícios relacionados a isso. E eu vou logo avisando que a tireoide está no bolo. Ah, eu tenho nódulo de tireoide, nunca mais vou comer couve. Calma, não é isso que eu estou dizendo. O couve é uma verdura que ela é muito famosa, principalmente quando a gente vai numa feijoada, que tem aquele couve que é feito das mais variadas formas, frito, cozido, ou dentro do feijão, e que originalmente ele veio da costa do Mediterrâneo e possui uma série de nutrientes, como vitamina A, C, K. Lembre de vitamina K, que eu vou falar daqui a pouco sobre uma coisinha que ele tem interação justamente por essa quantidade de vitamina K que tem no couve. Tem cálcio, tem ferro, uma quantidade de fibras excelente que a gente utiliza na feijoada, nas sopas, como eu havia falado para vocês. E tem uma série de benefícios, até mesmo para a saúde digestiva, imunológica, até a saúde da pele. Mas é claro, em excesso e principalmente consumindo na forma crua. E quando eu falo em excesso, pessoal, estou falando em excesso, eu não estou falando da nossa refeição diária, onde a gente come couve ocasionalmente, algumas vezes na semana, e que faz parte da alimentação. E não o couve é o prato principal. Eu estou falando de abusos alimentares. Ou pacientes que já têm algum problema de saúde, já diagnosticado, como é um caso de um paciente com problema renal. Então, se ele tem um problema renal e o couve, a gente sabe que tem uma quantidade de potássio maior, ele vai poder ficar comendo couve? Não, mas aí é por causa do problema de base que ele já tem. Aqui a gente vai partir do princípio de uma pessoa que não tem um problema limitador. Por isso que a gente está falando de quantidade excessiva, principalmente ingerido cru. Ele pode trazer problemas digestivos, inchaços, gases, má digestão, desconforto gástrico, aquele desconforto da boca do estômago, de gastrite. Pacientes com problema de tireoide têm que ter cuidado com a ingestão de couve. Por quê? Por causa da quantidade de iodo no couve. Mas isso não quer dizer que o paciente que tem uma tireoide normal ou que tem apenas um nódulo de tireoide vá ter problema em comer couve. Agora, aqueles pacientes que têm uma tireoidite, têm algum problema relacionado à tireoide, à produção hormonal, e aumenta a ingestão de iodo através do couve, é lógico que ele pode ter problema. Por isso que vem aquela questão de não ser indicado tomar Lugol de forma indiscriminada, como é preconizado por aí, com a falsa sugestão de que isso vai melhorar a tireoide. Pode até sim induzir um melhor funcionamento e uma maior produção de hormônios tireoidianos, porque tem mais iodo. E a tireoide precisa do iodo para formar o hormônio. Mas se o paciente tiver um problema tireoidiano, ingerir iodo. E outra coisa, se ele está produzindo hormônio normal, vai tomar iodo para quê? E o couve também pode interferir com anticoagulantes, remédios que afinam o sangue. Lembra da vitamina K que eu falei? Então vamos lá, vamos falar de 5 dessas causas. Eu até falei uma delas aqui, né? Como a gente já tinha falado, pessoal, um dos problemas que podem ser gerados pelo excesso de couve são problemas digestivos. Eu não estou dizendo que você comer couve vai fazer mal. Eu vou repetir isso várias vezes, porque às vezes a pessoa vem no comentário: ah, mas couve é muito bom, eu como couve, eu me sinto bem. Ótimo, ser humano. Eu também como couve é maravilhoso, eu estou falando de excessos. E como o couve tem um alto teor de fibra, ele também pode agir aumentando a quantidade de gases, alterando a questão digestiva, o esvaziamento gástrico, fazendo com que o paciente sinta uma plenitude maior. E é claro que isso ingerido de forma moderada é maravilhoso, porque você estimula a movimentação intestinal e a formação do bolo fecal. Só que ele em excesso, e nesse caso principalmente crua, você vai ter mais desconforto, mais sintomas e, consequentemente, a sua qualidade de vida não vai melhorar, ela vai piorar, justamente por causa desses sintomas que eu falei. O segundo dos problemas que o couve pode causar são em pacientes que têm problema de tireoide, que já tem problema de tireoide, porque o consumo de couve, principalmente crua, tem um excesso de iodo, isso pode interferir
tanto em glândulas tireoide que têm um processo inflamatório subjacente, ou aqueles pacientes que também têm hipotireoidismo e podem interferir negativamente naquela tireoide, muitas vezes até piorando o processo inflamatório que aquela tireoide já tem. Mas um paciente que tem uma tireoide normal, que tem apenas um nódulo de tireoide, ele vai ter proibição de comer couve? Não. O fato de comer couve, uma hora ou outra comer o couve cru, vai fazer com que esse paciente adoeça da tireoide? Não. O terceiro item e efeito colateral ou malefício que o couve pode causar é interação com algumas medicações. E qual é a medicação? Principalmente anticoagulante. E o anticoagulante que nós estamos falando são anticoagulantes que agem inibindo a vitamina K. A vitamina K, pessoal, ela é uma vitamina que ela age diretamente na coagulação do nosso sangue. E tem algumas medicações que, para afinar o sangue, para diminuir aquela capacidade do sangue coagular, ela inibe a vitamina K. Um desses remédios é o que a gente chama de varfarin. Então, essa medicação, se o paciente estiver tomando para afinar o sangue, porque ele teve alguma trombose, porque ele teve uma embolia, porque ele teve um infarto e ele precisa estar afinando o sangue, se esse paciente come couve, principalmente ele cru, esse excesso de vitamina K vai interferir negativamente na ação daquela medicação que aquele paciente está ingerindo. Pode ser extremamente prejudicial para ele. Vocês estão vendo que nem tudo é igual receita de bolo, né? Tem as suas particularidades. E o quarto fator de observação dos pacientes que ingerem couve de forma excessiva é a quantidade de potássio. Potássio ele é um mineral que ele é maravilhoso para o nosso funcionamento do nosso corpo, ele é essencial, mas ele baixo demais ele é o problema e ele alto demais é um problema maior ainda, problema mesmo. E se a gente estiver falando de pacientes, como pacientes com problemas renais que têm uma tendência a acumular potássio, justamente por causa da deficiência da sua filtração renal, eu vou dizer para esse paciente estar comendo couve? Não, porque esse couve vai gerar prejuízo para ele, vai gerar malefício para ele, então ele tem que evitar. O couve, nesse caso, não é um bom alimento para essa pessoa específica. E o último e mais comum dos sintomas são gases. Só que gases também, minha amiga, se tem uma coisa comum como queixa na população geral, são gases, são má digestão, é desconforto gástrico, é uma coisa comum na população de modo geral, à medida que nós vamos envelhecendo. Mas a capacidade do couve também gerar esse tipo de sintomas é muito grande. Não só a couve, mas uma série de outros vegetais com compostos sulfurados, como é o caso da couve, podem gerar gases, como é o caso do repolho, que comida em excesso você também vai ter esse tipo de sintoma semelhante ao caso da couve. Vocês conseguiram entender, meus seres humanos prediletos? Se esse vídeo foi útil, considere a possibilidade de se inscrever no nosso canal. Completamente gratuito. Eu ganho a presença de vocês e vocês recebem vídeos quase diários. Não esquece do Instagram. Um abraço, pessoal. Fui!